Simbora então, meu povo. Correção dos exercícios aqui de equações de segundo grau completa que eu tinha passado para vocês, né? Então, só para relembrar, a equação de segundo grau completa é aquela que nós temos o A, o B e o C, né? Eles são diferentes de zero. E aí a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, né? Primeira parte da fórmula é o discriminante ou o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E a segunda parte da fórmula é menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, essa aqui é a fórmula que vocês vão ter que saber de cor, né? Só fazer alguns exercícios que eu tenho certeza que vocês vão decorar. Como eu falei ontem com vocês, eu insisti com que vocês aprendam um pouquinho de equação, né, de segundo grau, porque vai ser extremamente necessário aí no ensino médio para vocês. Primeira sugestão que eu dei foi a gente copiar aqui os coeficientes, né? Quando não tem nada aqui no x ao quadrado, é 1. Depois o b é o número que multiplica o x e o c é o 8. Toda vez que eu faço a equação de segundo grau, eu escrevo a fórmula antes de substituir, até para ajudar a decorar. Trocando aqui o 9, 4a e c. Então, 9 vezes 9, 81. E 4 vezes 8, 32. Então, aqui, diferença dá 49, né? Seguindo em frente, segunda parte da fórmula, menos b. Vou escrever de novo a fórmula aqui. Raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, o b é negativo da fórmula e colocando o b lá, que é 9. Mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos b, mais ou menos a raiz do 49, que é 7, sobre 2. E agora que nós vamos ter os dois valores de x, né? O x1, que vai ser menos 9 mais 7 dividido por 2, que dá menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Essa é uma raiz. A outra é o x2, que vai ser menos 9 menos 7 sobre 2, menos 16 sobre 2, então menos 8. Essas são as duas raízes desta equação, menos 8 e menos 1. Confere isto. Bora para o próximo. Esse aqui, ele tem números maiores, né? Uma coisa que pode ser feita quando a gente tem uma equação é ver se daria para todos os números serem divididos, né, por um determinado valor, né? Só que aqui, ó, o 9 dá por 3, por exemplo, e o 16 não dá por 3, então não vai dar para fazer simplificação. Então vamos repetir aqui o processo. Vou escrever o A, o B e o C. Aqui nós vamos acabar trabalhando com números maiores, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho os números grandes, mas não tem problema, a gente segue em frente. Então vamos ver aqui como é que fica a primeira parte da fórmula. Então aqui é o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Escreva a fórmula, depois você substitui. Cuidado que aqui o b é negativo, então ele tem que ficar no parênteses, tá? Menos 4, a que é 9 e o c que é 16. Então vamos ver aqui, 24 vezes 24. Oi, pode falar. Não, beleza. É um risco que o pessoal corre se deixar assim, ó. Porque se eu deixar desse jeito, a escrita matemática que fica assim, ó. Se eu deixar isso aqui, aqui está escrito que é o 24 só elevado ao quadrado, certo? Então muita gente pode acabar deixando assim, ó, menos
576, que seria o correto, né? Disso que está escrito, né? Mas o que nós temos ali, na verdade, é o menos 24 elevado ao quadrado. Então, o menos também vai ser multiplicado. Aí, menos vezes menos dá mais e daria 576. E isso é o correto de cada uma dessas coisas, né? Aqui, para ficar uma escrita correta, o ideal é ter colocado isso, certo? Então, eu imagino que você não colocou, né? Pelo que você falou aí, você não colocou o parênteses, mas você colocou 576 aqui de qualquer jeito, né? Vamos dizer assim, seria quase que um erro consertando o outro. Você fez 2 erros consecutivos, mas um consertou o outro, entendeu? Porque ao pé da letra, se você deixar sem parênteses aqui, ó, você teria, pela linguagem matemática, deixado negativo. E daí ficaria errado o exercício, certo? Então, beleza. Mas é bom a gente falar sobre essas coisas para ir organizando as ideias, né? Então, 4 vezes 9 vezes 16. Deu 576 também. 576. Então, agora apareceu uma situação em que a gente não comentou ontem. Eu falei que algumas coisas eu ia deixar para aparecer depois nos exercícios para a gente discutir. Delta zero. Segue o jogo do mesmo jeito. Vocês vão ver uma situação que vai acontecer aqui. A segunda parte da fórmula é menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, menos b, o b é menos 24, então coloco um parênteses, menos 24, mais ou menos a raiz de zero sobre 2 vezes o a, que é 9. Então, ó, praticamente podemos dizer que segue o jogo do mesmo jeito, tá tudo normal. Só que o que vai acontecer aqui quando o delta dá zero? Menos com esse menos aqui dá mais do 24, então ficou 24. E aí vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é zero. E 2 vezes 9, 18. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu vou ficar com aquele x1 e o x2, né? 24 mais 0 dividido por 18, né? Que dá 24 por 18, que dá para simplificar aqui. Por exemplo, se eu dividir por 2, né? Dá 12 e dá 9, né? Se eu fizer uma simplificação aqui por 2 e por 2. Daria para dividir por 6, né, direto, né? Ou dá para dividir aqui de novo por 3, por exemplo. Simplificando por 3, vai dar 4 e 3. Se a gente tivesse simplificado direto por 6, ficaria 4 aqui e 3 aqui, né? Então tá certo também. Fato é que deu uma raiz 4/3, né? E aí fica meio óbvio aqui isso que eu estou fazendo, mas eu estou escrevendo para vocês entenderem o que acontece. Quando o delta... Não. Eu só estou fazendo nesse caso aqui... Eu estou fazendo aqui só para deixar mais evidente o negócio que eu quero mostrar para vocês. Então vai dar 24 por 18 e fatalmente vai dar 4/3. Ou seja... O x1 e o x2, eles dão a mesma coisa. Então, por isso que você comentou aí, né? E a gente poderia ter seguido em frente aqui já direto, né? Ter colocado aqui, ó, 24 por 18, simplificando 4/3. Ele dá uma raiz só. Então, a solução, e isso tá certo, a solução é 4/3 apenas, ok? Então aqui dá para eu falar um negócio novo para vocês que eu não tinha falado. Deixa eu empurrar isso aqui para o lado aqui. Aqui um negócio importante. Não precisa decorar por enquanto, mas vai ser um negócio muito importante, principalmente para o ano que vem no ensino médio de vocês, tá? Até aqui, né? Se a gente tivesse mais tempo de aprofundar, nas aulas seguintes eu falaria mais sobre isso. Quando o delta resulta um valor maior que zero, que foi o caso anterior, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o delta deu um valor maior que zero, deu 49.
Quando o delta dá maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Ou seja, vou ter duas raízes. Quando o delta resulta em zero, quando ele é igual a zero, eu vou ter o que a gente chama de uma raiz, ou uma coisa estranha aqui, que foi até por isso que eu continuei e fiz essa parte aqui, duas raízes reais e iguais. Seriam duas raízes, vamos dizer assim, entre aspas, mas que elas são iguais, ó, as duas que são iguais aqui, certo? Então, toda vez que o delta der maior que zero, vai ter duas raízes diferentes. Quando o delta der igual a zero, vai ter uma raiz. Ou, podemos dizer também, duas raízes reais e iguais. E ainda vai ter o fato do delta negativo, que daqui a pouco eu vou falar a hora que aparecer aqui. Tá joia? Isso aqui é um detalhe bastante importante. Vamos em mais um. Vou fazer isso aqui em preto. Então, o A vai ser 1, B menos 2 e o C 4. E segue o jogo do mesmo jeito. Delta B ao quadrado menos 4AC. O B menos 2 ao quadrado menos 4A. E o C. Só substituir os valores com muito cuidado. Aqui vai dar 4. E aqui, o 4 vezes 4, 16. Então, aqui deu negativo elevado ao quadrado, vai dar positivo, né? E aqui, 4 vezes 1 vezes C vai dar 16. Aí, o delta vai ficar menos 12, né? Só que, agora também vou fazer aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Ó, menos B mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o A. Vou fazer aqui na frente. Menos B, até aqui, beleza, né? Menos 2. Só que aqui nós temos uma raiz quadrada. E nesse caso vai dar uma raiz quadrada de número negativo, né? 2 vezes 1. O que acontece? Esta parte aqui que é importante, ó. Quando nós temos... não existe a raiz quadrada de número negativo, né? Isso aqui não existe, certo? Então, não há possibilidade de calcular as raízes no conjunto dos reais. Então, quando acontecer este detalhe aqui, ó, se o delta resultar num valor negativo, a conta vai parar aqui. Então, nós vamos anotar essa informação, ó. Isso aqui é o que vai ser importante para esse momento. Delta menor que zero, ou seja, delta negativo, né? Quando ele der negativo, não existe raiz. Não existe raiz ou raízes, ou não existem raízes reais, certo? Esse é a conclusão, né, a consequência do delta dar negativo. Não custa nada, a grande maioria das vezes o delta dá positivo, certo? Não custa nada dar uma conferidinha na conta aqui para ver se a gente não errou nada. Mas esse é o que é um caso. Então, a solução deste caso aqui seria vazio, ó. Solução vazia. Pode ser escrito assim, ou pode ser escrito assim, ó. Simplesmente não tem raiz. Entendido? Beleza. Vamos para o próximo aqui. Então, agora eu vou até fazer vou abrir uma página em branco aqui, ó. E vou fazer um resuminho. Já que a gente falou dos deltas, agora eu vou anotar aqui. Deixa eu apagar isto. Isso aqui é um quadrinho de resumo sobre os deltas, certo? Então, o que nós temos?
Quando o delta for maior que zero, deixa eu até pôr mais para cá, delta maior que zero, teremos duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas. Quando o delta der igual a zero, eu vou ter uma raiz. E aí, vocês viram aqui, eu mostrei para vocês, né, que é como se fossem duas raízes iguais. Também pode ser falado isso. Duas raízes reais e iguais. Portanto, é uma raiz só. E o último caso que a gente viu agora, delta negativo. Não existe raiz. Não existem raízes reais. Certo? Então, guardem esta informação aqui, que ela vai fazer muito sentido para nós, vai ter muito tipo de exercício que vai ser feito em cima disso aqui. Nós estamos falando só do básico por enquanto, né? Vai ter muito exercício que vai usar essas informações. Vamos aqui então para o D, mais um exemplo. Ó, esse aqui é um legal que dá para dividir, ó. 3, 15 e 12, dá para dividir toda esta equação por 3. Quando eu faço isso numa equação, né? Numa equação é possível. Vai manter a igualdade. Para encontrar as raízes, vai manter a igualdade. Então, 3 dividido por 3 dá 1, então fica x ao quadrado. O 15 dividido por 3 dá 5. E o 12 dividido por 3 dá 4. Então, essas duas equações, elas são equivalentes. As raízes das duas vão dar as mesmas. Só que essa segunda aqui, simplificada, vai dar números menores. E aí fica mais fácil de resolver. Vou escrever a fórmula de novo. E agora eu vou substituir. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Menos 5 elevado ao quadrado, menos 4, o A, vezes o C. Esqueci de escrever aqui, né? Mas vamos escrever aqui. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. São esses valores que eu vou utilizar. Então, aqui ficou 25 e aqui 16. E o delta deu 9. Seguindo em frente, menos B, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes o A. Menos B. Cuidado, ó, porque é menos da fórmula e o B é negativo, então tem que pôr um parênteses. Menos 5. Mais ou menos a raiz do 9, né, porque o delta é 9, sobre 2 vezes 1. Então, aqui fica 5, mais ou menos 3, sobre 2. E aí, os dois valores de x. Ó, x1 e o x2. Quando o delta aqui, ó, o delta deu maior que zero, né? Eu já sabia que nós teríamos duas raízes reais e distintas. 5 mais 3 dividido por 2, então 8 dividido por 2, que dá 4. Depois, 5 menos 3 dividido por 2 dá 2 dividido por 2, que dá 1. Então, estão aqui, ó, as duas raízes desta equação. 1 e 4. Ok? Acho que tem mais um, né? Isto. A minha ficou com um número maior, mas deu o mesmo resultado. Então, ó, eu até vou fazer ela sem simplificar aqui. Deixa eu fazer ela de novo para a gente trocar essa ideia. Ó, eu vou fazer ela agora sem simplificar, tá? Provavelmente, se você simplificar os... Mas deu número... Aqui as raízes deram diferentes? Não. Os... Antes
É, só aqui, né, para trás, né, exatamente. Eu vou fazer aqui para todo mundo ver o que acontece se a gente não simplificar, né? Os resultados vão dar iguais, as raízes vão dar iguais, mas os valores na conta eles ficam maiores, né? Por isso que vale a pena simplificar, quando possível, né? Então vamos lá, delta b ao quadrado menos 4ac. Repara que toda vez eu escrevo aqui para ajudar a decorar, né? Façam isso também. Este b ao quadrado, ó, negativo, menos 15 ao quadrado. Menos 4a e o c. Então aqui vai dar 225. E aqui 12 vezes 12, 144. Daí, menos 225 vai dar 81. Então, o delta aqui vai dar 81 na hora que a gente subtrair. Então, repare que os valores, ó, os deltas deram diferentes, né? Esse aqui deu 9 e esse aqui deu 81. Bom, não tem problema, porque nós queremos encontrar as raízes, né? Então, seguindo em frente, segunda parte da fórmula, menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes o a. Fazer aqui na frente. Então, vai ficar menos 15, mais ou menos, raiz de 81 sobre 2 vezes o 3. Então, aqui ficou 15, mais ou menos 9 sobre 6. Então, aqui vai ficar 15 mais 9 dividido por 6. 24 por 6, que dá 4. 15 menos 9, e o x1, né, dividido por 6. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 6, que dá 1. Olha lá, ó. Deu os mesmos valores. A diferença é que aqui deram valores menores para eu fazer a continha, que torna o negócio mais rápido, né? E aqui deram valores um pouco maiores, que dificultam um pouco na hora de fazer o resto das continhas. Mas no mais é a mesma coisa. Se não tivesse simplificado, não teria problema. O nome é simplificação porque vai ficar um pouco mais simples, né? Só isso. Finalmente aqui vamos para o último de hoje. Tem alguma simplificação que possa ser feita aqui nesse caso? Tem, né? Dá para dividir aqui pelo menos por 2, né? Vamos ver aqui se vale a pena. Sempre vale a pena, né? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui. Eu vou dividir essa aqui toda por 2. Então vai ficar 5x ao quadrado, 36x e menos 32. E aí eu vou usar esses valores, que são um pouquinho menores que o anterior. Então o A aqui é 5, B 36 e o C menos 32. Delta B ao quadrado menos 4ac. Então aqui vai ficar 36 elevado ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 32. Então, ó, esse que é o problema de ficar com números muito grandes, né? Daí eu tenho que parar para armar a multiplicação e tudo mais, né? Aqui 36 ao quadrado vai dar 1.296. Aqui, menos vezes esse menos vai dar mais. Então, 4 vezes 5, 20, vezes 32, 640. Menos o 1.296, né? Nós vamos ficar com 650. Opa, menos não, era mais. Viajei. Então, aqui ficou 1.296 mais 640. 1.000
1936. E isso porque eu fiz uma simplificação, né? Senão ficaria maior ainda o número. Segunda parte da fórmula, menos b, mais ou menos, raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Bom, menos b, menos o 36, mais ou menos, raiz do 1936, dividido por 2 vezes o a, que é 5 nesse caso aqui, né? Então agora vamos ver se esse valor tem raiz, né? Exata. Raiz quadrada de 1936. Tem raiz exata. É uma raiz aqui que é 44. Sobre 2 vezes 5, que é 10. Então os dois valores de x. x1, menos 36 mais 44, divididos por 10. Então aqui vai dar 8 positivo por 10. Que aí poderíamos escrever 0,8 ou simplificar, né? 0,8 ou fazendo uma simplificação aqui por 2, né? Simplificando por 2 e por 2, ficaria 4 quintos. Né? Normalmente se deixa na forma de fração. O outro x vai ser menos 36 menos 44 sobre 10. Então, aqui, 80, né? Menos 80 por 10. Dividindo, então, dá menos 8. Então, 4 quintos e menos 8. Essa é a solução desta equação. Beleza? E assim fechamos mais uma sequenciazinha aí de equação de segundo grau, só que agora completa pela fórmula de Bhaskara. Errei só a última. Tá excelente, tá ótimo. Eu vou pegar mais uma seleçãozinha aqui de exercícios para vocês, para a gente fixar e corrigir na outra aula. Pera aí. Ó, gente, tá aqui mais uma seleçãozinha, só que esses aqui, ó, eles não estão ajeitadinhos como estavam anterior. Repare que tem x e o 12 aqui, né? No caso desse aqui, ó, do outro lado da equação. Então você tem que ajeitar primeiro para depois você resolver. Primeira coisa é passar todo mundo para o lado esquerdo, para você ver que tipo de equação que ele vai ficar, e aí você começar a aplicar, se for o caso, aplicar a fórmula de Bhaskara. Tá joia? Então dá um print, resolve isso aí. Na próxima aula a gente vai resolver um por um.